falar, venha ver. Tá na hora do JTT. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente no Facebook, no Twitter, antigo agora X, e no Instagram não estamos conseguindo colocar, Instagram está nos boicotando, não sei o que está acontecendo. Mas, e claro, no YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, que eu peço para que você que está assistindo a gente em outros canais, acesse o nosso canal no YouTube aqui, se inscreva e, claro, se você puder e quiser, participe da nossa campanha Leitora Amiga para concorrer toda semana a um livro da Editora Insular, na nossa parceria com a Editora Insular. São livros de autores e autoras latino-americanos. Assim, você pode simplesmente se tornar membra aqui no nosso canal no YouTube. Gente, hoje o nosso tema é muito importante, assim como todos, né? Aqui no nosso JTT, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A gente está aqui hoje para discutir uma pauta urgente que afeta milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. A batalha pela redução da jornada de trabalho e o fim dessa escala absurda. Um regime que consome vidas e nega o direito ao descanso e à dignidade. Para falar dessa luta, a gente vai receber dois convidados especiais que estão na linha de frente dessa mobilização aqui em Santa Catarina. Eu estou falando do Mário Dutra, que é coordenador do Plebiscito Popular de Santa Catarina, e a Vanessa Brasil, a nossa colunista aqui de toda terça-feira, da coluna Tempo Roubado, e coordenadora de Santa Catarina do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Bom dia, Mário, bom dia, Vanessa, sejam os dois muito bem-vindos aqui ao nosso JTT, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Mário, eu vou começar por você. Me diz aí, qual foi o último plebiscito que teve no Brasil? O último plebiscito popular foi em 2014, né? Foi a consulta do sistema político, né? O plebiscito sobre a Constituinte. Mas, né, é de uma longa trajetória. O primeiro plebiscito popular organizado aí pelos movimentos sociais, pelo campo democrático popular, foi lá em 2000, era um plebiscito sobre a dívida externa. 2000. Mobilizou algo em torno de 6 milhões de pessoas em todo o Brasil. Mas eu acho que, na memória, pelo menos a minha, eu tenho quase 40 anos, faço 40 anos esse ano, e a memória de plebiscito popular que eu tenho é o plebiscito da ALCA, que foi em 2002, né? O Acordo de Livre Comércio. Tu sabe que o que eu tenho na memória, que eu tenho gravado muito, eu não votava ainda, que eu acho que eu tinha 15 anos, se eu não me engano, na época. Mas foi o plebiscito do armamento. E esse foi um referendo, né? Mas esse não foi popular. Esse foi, de fato, via institucional. Foi um plebiscito convocado pelo governo federal. Eu votei nesse também, que era sobre o Estatuto do Desarmamento, né? E aí venceu, inclusive, era uma consulta. O instrumento bem, né? É o mesmo, né? Uhum. Mas porque o plebiscito é uma forma de democracia direta e participativa. Aí você vai à população e consulta sobre um determinado tema. Existem os plebiscitos institucionais, vamos dizer assim, né? Os oficiais, são convocados por governos, né? Pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, o governo municipal. E esses as pessoas votam lá com seu título de eleitor, urna eletrônica e tudo mais, organizado pela Justiça Eleitoral. E existem os instrumentos populares de mobilização, que são esses que a gente organiza desde 2000, né? Com dívida externa, a ALCA, teve um plebiscito da privatização da Vale também, em 2007, limite de propriedade da terra, em 2010, e o da Constituinte, em 2014, e agora o plebiscito de 2025, que são dois temas, né? O fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho, e um tema de justiça tributária, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, com o aumento da taxação para as pessoas que ganham acima de R$50.000 por mês, que a gente chama de super ricos,
né? Então, Se a gente não extremos... tomar uma atitude, né, nós como população, como trabalhadores e trabalhadoras, a gente não pode ficar esperando muito no nosso Congresso, né? A gente tem que tomar uma atitude e muito, muito bem, muito legal, né, essa ação de vocês. Vanessa, o movimento VAT tem uma grande influência nisso, né? O movimento Vida do Trabalho, caramba, trouxe isso à tona, né? Trouxe toda essa movimentação, esse debate, né? Que a trabalhadora estava meio que acostumado, né? É isso, está na Constituição, 44 horas semanais, e meio que se acomodou, né? Nos acomodamos, eu me incluo nessa também, né? Eu acho que eu trabalho aqui, ó, 60, 70 horas por semana. Como é que foi ali, Vanessa, essa movimentação e como é que é essa influência do movimento VAT para agora o plebiscito? Então, primeiramente, bom dia aí quem está nos assistindo do outro lado, né, independente da plataforma que você esteja nos assistindo, né, aproveitei para seguir também, né, o tal desacato. Então, olha só, a gente fica muito feliz, né? A gente se sente assim, nossa, influência do VAT. Gente, é uma luta que a gente já está fazendo no Brasil há 50 anos, né? A gente está falando sobre redução da jornada de trabalho. Muitos vieram antes do VAT, já inseridos dentro dessa luta, né? A gente teve a luta sindical muito forte em relação à redução da jornada de trabalho, né? A gente teve uma luta durante 50 anos. Aonde que a gente se difere nisso, né? É muito importante a gente botar essa diferença. De fato, na comunicação e conseguir atingir a sociedade, né? E colocar essa sociedade, essa população, esses trabalhadores, essas trabalhadoras com e sem direitos, né? Porque tem muita gente que trabalha além da escala 6x1 e que não é de uma forma formal e que se sentem representados hoje pelo movimento Vida Além do Trabalho. A gente conseguiu, de fato, pautar isso dentro da sociedade de uma forma que nunca tinha havido feito antes, né? A gente não tinha conseguido fazer isso antes dentro da sociedade, que é fazer os trabalhadores e as trabalhadoras discutirem sobre o fim da jornada o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. Hoje, em qualquer lugar que você vai, você pergunta sobre a pauta para os trabalhadores e as trabalhadoras já estão cientes que isso está sendo discutido no Brasil e o quão importante é para eles, né? Nós temos quase 3 milhões de assinaturas, né, na nossa petição. Então, de fato, a gente conseguiu pautar isso dentro da sociedade, e eu acredito que contribuiu muito, não somente para o plebiscito, mas todas as outras ações e iniciativas de vários movimentos, sabe, independentes no Brasil inteiro, que começaram a se organizar, né, em paralelo ali ao VAT, ou junto com o VAT, para criar iniciativas dentro do Brasil, para acabar com a escala 6x1 e lutar contra isso, né? O plebiscito é super importante, é uma ferramenta a mais que a gente precisa. Nós, do Movimento Vida Além do Trabalho, estamos totalmente alinhados, sabe, com o propósito do plebiscito, e estaremos aí somando junto com eles também. Estou sem som aqui. Mário, como é que começou? Eu sei que tu é coordenadora aqui de Santa Catarina, né? Do plebiscito aqui de Santa Catarina, mas como é que começou? Como é que foi as reuniões que fizeram? E como que está hoje a situação do plebiscito aqui em Santa Catarina? Eu sou um dos coordenadores, né? A gente tem uma Sim. coordenação bem ampla, né? Porque o plebiscito é um instrumento construído a muitas mãos, são muitas organizações que participam desse processo. Iniciou a partir de um chamado, já no ano passado, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, que são duas organizações aí que são compostas por diversos sindicatos, centrais sindicais, partidos políticos, movimentos sociais, né? Como MST, MTST, e aí as centrais, a CUT, a CTB, a Força Sindical, e os partidos da esquerda, o PT, o PSOL, do qual eu sou dirigente, né? E inclusive componho essa coordenação a partir desse lugar, como dirigente do PSOL, então representando o PSOL nesse espaço. Enfim, também organizações da Igreja Católica de base, que foram muito importantes nos plebiscitos anteriores, nos processos de mobilização dos plebiscitos anteriores. E aí, a partir desse chamado no ano passado,
criou-se um espaço nacional, uma coordenação nacional, que começou a pensar como seria o plebiscito deste ano. Os temas, né, claro, sempre já do início das conversas, tendo muita certeza de que a questão do fim da escala 6x1 estaria presente, porque, como a Vanessa colocou, acho que o que o VAT conseguiu fazer, né, no ano passado, principalmente na sua capacidade de comunicação, né, de conseguir atingir camadas da população que a esquerda mais institucional ou a esquerda mais tradicional não estava conseguindo alcançar, não por falta de vontade, mas talvez por não ter os instrumentos, ou estar muito amarrada a seus instrumentos mais tradicionais, né? E o VAT conseguiu fazer isso, né, com o vídeo do Rick lá no TikTok, e depois todo o processo que se deu a partir disso. Inclusive, nós, o pessoal, temos muito orgulho de o Rick escolher o pessoal para se filiar e para se candidatar e se eleger vereador em Rio de Janeiro, porque alguma coisa a gente está fazendo certo enquanto partido também, né, de poder acolher essas lutas e essas figuras. E aí, a partir disso, começou o processo de organização nos estados. Há umas 2 semanas atrás, nós tivemos um curso nacional de formadores, de replicadores do plebiscito nacional, do plebiscito popular, e aí estiveram presentes militantes, foram quase 200 militantes de todo o Brasil, de todas as organizações que estão nessa construção, são mais de 100 organizações pelo Brasil afora, e a partir daí a gente começou a sentar e organizar aqui em Santa Catarina essa coordenação. Nós tivemos um encontro em Lages no mês passado, em maio, no finalzinho do mês, muito a partir de um processo de mobilização da Frente Brasil Popular, e a partir dali foram se somando outras organizações, inclusive o VAT, né, aqui em Santa Catarina, e a gente tem essa coordenação aí ampliada, pensando na organização e na mobilização desse instrumento aqui no estado. Show de bola. Eu estou colocando aqui nos comentários, gente, no nosso YouTube, que aparece no YouTube e no Instagram, o Instagram no YouTube e no Facebook, perdão. O Instagram do Plebiscito Popular e o Instagram do Movimento VAT de Santa Catarina, aqui para a galera tá acessando. Olha só, o Alexandre Albuquerque está dizendo aqui, bom dia, até a vitória. Hasta lá, vitória, isso aí. A gente precisa, né, Vanessa, também, a gente precisa muito colocar, acho que primeiro de tudo, colocar consciência nos trabalhadores e trabalhadoras sobre isso, né? Porque como eu falei ali no início, muitos trabalhadores e trabalhadoras não têm essa consciência, né? Eu conversei com alguns, conversei com muitos já, eu também participo do que surgir de movimento que eu tenho a condição de estar participando, de estar ajudando aqui em Chapecó, eu vou. E conversando com os trabalhadores e trabalhadoras, eu escutei muito assim, mas daí meu patrão vai quebrar, mas é o meu patrão que gera emprego. Ainda tem, infelizmente, muito dessa cultura, né, empreguinhada, e aí a gente tenta, né, mostrar para eles que não é assim, que é ele que gera a renda para o patrão dele, não é o contrário, né? A gente tenta mostrar e trazer essa consciência e colocar ele nessa situação. Cara, você tem um dia só de folga na tua semana. Muitos não têm esse um dia na semana. Muitos trabalham em escalas absurdas, de 10x1, às vezes nem para. Aqui em Chapecó a gente tem casos de uma loja ali que foi denunciada, que o sindicato do comércio ali foi atrás para responsabilizar, que eles pagavam por fora o trabalhador, dizendo assim, assim, você trabalhando assim por fora, sem a gente bater o ponto, você ganha mais. E aí, óbvio, gente, tá todo mundo quebrado, o custo de vida tá altíssimo. Um aluguel aqui em Chapecó, do mais barato, é mais que o salário mínimo. Então, não tem como, as pessoas vão acabar escolhendo trabalhar
e dar a sua vida para poder sobreviver, para poder pagar suas contas. Então, eu acho que o primeiro é isso. E o que o Movimento VAT, né, o que o Rick fez, foi, eu acho que isso, né? Ele teve essa consciência, ele teve esse estalo e trouxe isso para o Brasil todo, e agora, hoje, está criando esse movimento incrível com mais de 3 milhões de assinaturas, Vanessa, na petição. Estamos chegando, falta pouquinho para 3 milhões de assinaturas. Então, quem estiver aí do outro lado, inclusive ainda não assinou a nossa petição, vai lá no nosso perfil, lá no link, tem o link da nossa petição e assina lá para a gente chegar em 3 milhões. Mas falta muito pouco, tá? Falta muito pouco mesmo para chegar em 3 milhões de assinaturas. 2.982.751. Então, realmente, gente, Vanessa não mentiu. Tá quase chegando em 3 milhões. Eu vou colocar aqui também nos comentários para a galera acessar ali. Ó. O Alexandre Albuquerque disse também. E como a tecnologia reforça essa inconsciência de classe. É verdade. É verdade, a gente ainda tem que lutar contra isso, né? A gente ainda tem que lutar contra isso. E a gente vê, por exemplo, sexta-feira, agora no JTT, eu vou estar conversando com o pessoal da União Popular, que tem o jornal A Verdade, que foi banido do Instagram. A minha conta também no Instagram, profissional, tá ali, tipo, eu tô tendo que responder cada pouco alguma coisa, porque eles disseram, a sua conta está com risco de ser bloqueada, e cada pouco, e aí a gente ainda tem que lutar contra essa censura, né, das redes sociais. Eu tenho até que pensar bem qual é o título que eu vou colocar na sexta-feira, no programa de sexta, para que o YouTube, o X, o Facebook não boicotem a gente também, né? Porque se eu coloco um título meio que eles não gostem, eles vão lá e derrubam, e aí não tem nada de audiência aqui para a gente, não é distribuído, as pessoas não ficam sabendo da nossa programação, e a gente ainda tem que lutar contra isso, né? Mário, como que está a organização, como que as pessoas podem participar, como que as pessoas podem ajudar e contribuir? Por exemplo, eu aqui em Chapecó, estou no Oeste Catarinense, como é que as pessoas daqui de Chapecó podem estar participando e ajudando, colhendo assinaturas, ou como que faz? Sim. Eu acho que, voltando um pouco à questão, inclusive, da comunicação e esse diálogo com as redes sociais, assim, porque eu acho que o grande barato do instrumento plebiscito popular é essa possibilidade de ir para a rua, fazer processo de mobilização, porque a gente sabe que nas redes sociais a gente perde, né, o nosso campo, a esquerda, né, o campo popular democrático, a gente perde quase que de lavada para a extrema-direita, porque eles acessaram possibilidades de diálogo e vocabulários que a gente não domina e conseguem ir mais longe, né? Outra porque as próprias empresas que são donas dessas redes sociais, elas não estão a nosso favor. Então, a gente vai sempre estar perdendo, né? Claro que a gente tem que usar, é um instrumento importante, a gente vai continuar usando e tentando descobrir como chegar em cada vez mais pessoas, mas o que a gente sabe fazer mesmo, e sempre soube, talvez nos últimos anos, perder um pouco a manha de ir para a rua, mas é fazer mobilização, fazer diálogo do corpo a corpo, olhando no olho das pessoas, e o plebiscito popular, ele vem nesse sentido. A gente vai, nos meses de julho, agosto e setembro, colocar urnas e bancas da nossa coleta de votos do plebiscito onde for possível, onde a gente tiver condições de mobilizar e organizar espaços para isso, assim, praças, ponto de ônibus, terminal de ônibus, porta de fábrica, escolas. O plebiscito da ALCA, eu me lembro que eu estava no ensino médio, estava terminando o ensino médio, e a coleta de votos foi nas escolas estaduais. Assim. A gente conseguiu organizar, junto a sindicatos, os professores, poder coletar voto, né, com os adolescentes votando nas escolas. Então, eu acho que a gente tem agora uma importante ferramenta de voltar a fazer esse diálogo de base, de diálogo nas ruas, com o plebiscito popular. No mês de junho,
a gente está fazendo o que a gente chama de processo de mobilização. Então, a gente está panfletando e fazendo agitação nas redes sociais sobre o plebiscito e sobre as pautas. São duas, né? Lembrando, a gente está focando aqui na questão da escala 6x1, mas tem também a questão da justiça tributária, que é super importante para o nosso povo, porque significa, para uma parcela significativa da população brasileira, mais de 10 milhões de pessoas, a isenção de quem ganha até R$5.000 significa quase que um 14º salário, né? Significa 3 mil e pouco, quase R$4.000 no final do ano, cerca de 300 e tantos reais por mês, que deixa de pagar em imposto de renda e sobra no bolso. Isso, para quem ganha até R$5.000, isso faz uma diferença enorme no orçamento. Então, é uma pauta muito importante. E o que vem junto a isso é a taxação dos super ricos. Ou seja, fazer com que os ricos nesse país paguem a conta. É uma parcela muito menor de quem ganha acima de 50 mil por mês. Eu não conheço ninguém que ganhe acima de 50 mil reais por mês. Não conheço mesmo. Assim, sabe, fulano lá tem um salário bom. Salário bom que eu conheço é alguém que está ganhando 10 mil, sei lá. 50 mil é muita coisa. E eu não conheço, então é uma parcela muito pequena, mas eles não pagam proporcionalmente o mesmo imposto que nós, que ganhamos pouco, pagamos. Então, a justiça tributária vem nesse sentido, e essa é uma pauta também muito importante para o nosso país, e é isso que a gente vai levar para a rua. A gente agora, no dia 21, 22, final de semana, vai realizar um curso de formação estadual de replicadores do plebiscito popular. Esse curso vai acontecer em Catanduvas. Vai ser em Catanduvas, que é uma região, não é tão central no estado, mas é um pouco mais central, e que lá tem uma escola de formação do MST, do Movimento Sem Terra, e eles cederam um espaço para a gente poder ocupar nesse final de semana, do 21, 22, agora de junho. E esse curso vai tratar dos dois temas que estão colocados no plebiscito e também um planejamento aí de ações pelas regiões do estado. Nessa coordenação que a gente criou, a Vanessa, inclusive, é parte, né? Está lá no nosso grupo. Existem coordenadores de todas as regiões do estado. Esses coordenadores serão responsáveis por mobilizar nas cidades e nas suas regiões atividades e ações referentes ao plebiscito. É muito a cargo das organizações que estão presentes nesses locais, né? Seja o pessoal da CUT, o pessoal da CTB, da Intersindical, do PT, do PSOL, do PCdoB, do MST, do MTST. Ou seja, é um plebiscito construído pela militância. É bastante horizontal. A coordenação ela é um espaço assim de trocar informações, mas não é um espaço dirigente também. A gente consegue estar construindo as coisas muito a partir dos consensos e do processo que é meio que natural, tradicional nosso, assim, de quando constrói esses espaços de unidade nas esquerdas, né? Eu vi que no site de vocês tem lá o material, inclusive até para edição, para quem quiser editar, né, o material também. Eu achei muito, muito bacana isso. Porque assim você quer mobilizar, quer fazer parte dessa militância, acessa o site lá do plebiscito, que já consegue até materiais, tudo prontinho lá para auxiliar. Isso, exatamente. Mas e aí, Mário, o material físico, porque é aquilo, a gente tem todo ali o material digital, tudo, mas, por exemplo, aqui em Chapecó, tu falou que Catanduvas está até aqui perto de Chapecó, mas grande parte da militância não tem essa condição de estar indo para outra cidade. Como é que alguém que teria esse interesse de uma cidade que vocês não chegaram ainda, para conseguir material impresso, material físico, para poder fazer na rua, né? Isso. A questão da impressão de panfletos, adesivos, para esse processo de mobilização inicial, está muito a cargo das organizações que compõem o plebiscito, né? Essa semana, por exemplo, eu encaminhei aqui na direção estadual do PSOL a produção de panfletos e adesivos.
nós vamos distribuir esse material para os nossos diretórios, inclusive tem diretório em Chapecó, né? E aí a militância vai colocar esse material na rua. Os sindicatos, as centrais, a mesma coisa, né? Eles estão se organizando para fazer a produção desse material, ou seja, não é uma produção centralizada, assim, nacional do plebiscito vai produzir material e vai distribuir para todo mundo. A produção mais regionalizada a partir das organizações que estão construindo a campanha, porque é caro também, né? E as organizações têm especificidades, têm realidades diferentes, inclusive de condições de produzir material. Para a coleta de voto, que é a fase mais dura, assim, que vai acontecer em julho, agosto e setembro, a gente vai pensar numa estrutura de produção de cédulas, porque é uma votação, não é só uma lista de assinaturas, né? A gente vai ter urna, vai ser uma caixa de sapato, alguma caixa que a gente consiga ter no local, uma mesa, um lugar para proteger do sol e da chuva, mas isso também vai ser muito a partir da condição real das organizações que estão ali naquela cidade, naquela região fazendo. A ideia é de que, sim, todo mundo, que mesmo que não seja militante de alguma organização, mas tenha vontade de contribuir, possa fazê-lo e possa assumir a responsabilidade, por exemplo, sobre uma urna. Eu não sou militante de organização nenhuma, mas eu quero participar, e eu acho que na praça que tem ali 2 ruas da minha casa, eu consigo botar uma urna e coletar os votos. A gente vai ter que dar estrutura e condições para que essa pessoa faça lá a impressão da cédula, tenha panfleto, tenha a lista de presença para coletar os dados das pessoas que vão votar, e possa depois contabilizar o voto e informar alguém, a coordenação, algum contato, na minha urna aqui foram tantos votos, sim ou não, né? Tem a opção de votar não, mas eu imagino que o não vai perder, né? Com certeza, porque a gente tem também... né? E não é só... mas não é só achismo, né? A gente, claro, está na rua panfletando sobre o fim da escala 6x1, a gente sabe como a receptividade é alta em relação à pauta. A gente sabe que o povo está esgotado dessa escala. Mas foi feita uma pesquisa também nacionalmente, que deu lá em mais de 90% pelo fim da escala 6x1, mais de 70 e tantos por cento, quase 80%, é favorável à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ou seja, a gente também tem dados que nos dão condições de acreditar que vai ser vitorioso, um processo de mobilização vitorioso. E a coleta de votos, esse processo que a gente quer levar para as ruas, é apenas uma das etapas do que a gente chama de grande mobilização nacional em torno desse processo, porque a gente vai contabilizar, a nossa meta aí é superar 10 milhões de votos em todo o Brasil, a gente vai ter que suar para conseguir alcançar isso, e com esses dados, com esses votos, a gente vai fazer uma mobilização no mês de outubro para levar o resultado para o presidente Lula, para o Congresso Nacional e botar a pressão, falar, o povo na rua, através do plebiscito popular, decidiu pelo fim da escala 6x1, pela redução de jornada de trabalho e pela justiça tributária no país. E aí é pressão, porque a gente sabe, como você bem falou, né, no início, o Congresso Nacional não é nosso, não é favorável, é terrível. E embora o Lula tenha sinalizado, né, já no discurso dele no 1º de maio, pelo fim da escala 6x1, a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi promessa de campanha do Lula. Ele já enviou o projeto de lei para o Congresso Nacional. Então, mas a gente tem o Congresso, como tu disse, né? Não está do nosso lado. Então é só infelizmente na rua, hoje a gente percebe, né, que um presidente manda pouco, né? Não adianta também, né, a gente contar com as promessas de campanha, porque não tem muito que se possa fazer, né? Lula também tem muitos defeitos também, né? Que a gente está aqui também para criticar, né? Não estamos aqui para ficar
passando a mãozinha na cabeça e, nossa, ele está sempre certo, né? A gente sabe também que ele comete... Uma das questões que a gente defende aqui também é a demora para ele falar sobre o fim da escala 6x1, né? Demorou muito para ele falar, o movimento estava ali, ó, a todo vapor, e ele foi falar no dia 1º de maio, né? No dia do trabalhador, no dia do trabalho, foi falar, mas demorou, deveria ter falado antes. Claro, a gente sabe que com o congresso que a gente tem, tudo tem que fazer de forma estratégica, pensada, para não incomodar, para não ofender as criancinhas que estão lá no congresso, né? Vanessa, como é que está essa mobilização do VAT? Como que vocês estão se planejando para o mês que vem, que eu já fiquei ansiosa, né? Como é que o movimento VAT aí está se organizando para o plebiscito? Então, nós estamos nos organizando internamente dentro do próprio movimento e nos organizando junto com os camaradas, né, e com os companheiros ali do plebiscito em várias regiões do Brasil, né, nos estados do Brasil que tem o plebiscito popular e que tem a VAT, o VAT está junto, se organizando junto com eles, né, nesse sentido, né. Quando nós somos chamados, inclusive a ideia do plebiscito popular, nós somos chamados para ter uma conversa com o Povo Sem Medo ano passado, né? Antes de ser divulgado tudo sobre o plebiscito, que haveria o plebiscito, o Povo Sem Medo sentou com o movimento Vida Além do Trabalho, sentou com a gente para falar sobre o plebiscito, e desde aquele momento a gente apoiou o plebiscito. A gente falou, poxa, que legal, é o que a gente precisa de fato, porque o plebiscito para a gente vai ser uma grande oportunidade de trazer as pessoas para perto do movimento Vida Além do Trabalho também, sabe? Vai ser realmente trazer aquelas pessoas que não estavam pautando o fim da escala 6x1, mesmo sendo do campo progressista, mas que não estavam pautando o fim da escala 6x1, não estavam se organizando em prol do fim da escala 6x1, e agora estão se organizando. Então, para a gente é muito bom, porque vai se somar ao trabalho que a gente já faz, né, todos os dias no Brasil todo. A gente já faz o trabalho da discussão do fim da escala 6x1 no Brasil todo, semanalmente, né? E ver essas outras forças somando e através de um plebiscito popular, né, e acrescentando outro benefício aos trabalhadores e às trabalhadoras, que é a isenção de imposto, né? É muito importante a isenção de imposto para quem ganha até R$5.000, porque está dentro da faixa dos trabalhadores que estão dentro da escala 6x1, né? Os trabalhadores estão dentro da escala 6x1, a grande maioria recebem até 2 salários mínimos, né? Recebem ali até R$3.000, vamos colocar, né? Menos que isso até. Então, para a gente, assim, é realmente muito importante esse movimento. A gente está se somando de todas as formas que for possível e que a gente puder estar junto, somando, né, no plebiscito popular nós estaremos, nós vamos participar, inclusive nós participamos da formação, do curso de formação, né, nacional que teve, nós tivemos 2 coordenadores do movimento Vida Além do Trabalho nessa formação, né, e estamos organizados e nos formando também a nível estadual, né, já organizando a nossa força de militância nos estados e nas cidades que a gente já tem um núcleo do movimento Vida Além do Trabalho, já estão sabendo que nós estaremos nas ruas, junto com o plebiscito, né, e nos preparando para isso. Eu acredito, assim, a gente está unindo, sabe, eu acho que é um momento mais importante para os trabalhadores hoje no Brasil. A gente tem que parar, e nas últimas décadas, eu ainda vou arriscar dizer das últimas décadas, a gente está vivendo um cenário de uma perseguição com a classe trabalhadora nesse país. A gente tem que realmente falar com essa população, acessar esses espaços, sabe? Realmente conscientizar essas pessoas, disputar essas mentalidades, disputar essas consciências, sabe? Porque o que está acontecendo hoje no Brasil é a gente ter uma frente parlamentar que está querendo desmontar a CLT e os direitos trabalhistas. É isso que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é a gente ter um presidente da Câmara dos Deputados que fala abertamente sobre barrar qualquer taxação de superfortunas, de super ricos, inclusive cortes, né, de benefícios. Então, assim,
que fala com todas as palavras que o problema é o trabalhador e as trabalhadoras. O problema não são eles, são os trabalhadores e as trabalhadoras, né? A gente tem um presidente dentro da Câmara que não quer trabalhar. Exatamente, ou não trabalha o suficiente, né? Então, assim, a gente tem uma liderança dentro da Câmara dos Deputados que está articulando, por exemplo, com os patrões, né? Eu não gosto dessa palavra, os patrões, né? Mas os exploradores, né? Está ali com quem tem a renda concentrada, ele está articulando com essas pessoas para barrar, para dar tempo, né? E barrando, sabe, o nosso projeto. Ele está barrando. Se hoje a PEC do fim da escala 6 por 1 não está caminhando, tem um responsável, o nome dele é Hugo Mota, e toda a bancada empresarial, inclusive por trás disso, que está barrando essa discussão, que é a mesma bancada que está barrando a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais. E é a mesma bancada que está barrando, né, a taxação, né, dos super ricos, né, que é qualquer proposta de taxar, né, de cortar, né, penduricalhos, de cortar benefícios. Então, assim, de fato, é uma luta que unifica, eu acho que toda a militância progressista que luta, né, pelos trabalhadores e trabalhadoras nesse país, e o povo no modo geral, e é uma luta que a gente está tendo, eu acho que uma das maiores oportunidades nas últimas décadas de conseguir alcançar a consciência desses trabalhadores, a gente conseguir disputar. Não faltam ferramentas, Amy. É realmente a gente ir fazer, né? A gente tem pautas que o povo brasileiro está pedindo e clamando há muito tempo. Então, é a gente saber usar isso. Eu tenho certeza que através do plebiscito e a união das forças populares, junto com os sindicatos, junto com os partidos, a gente vai conseguir fazer esse trabalho no Brasil. A gente tem que levar sempre em conta, né? Que, por exemplo, a pejotização, gente. A gente também está agora num debate no STF sobre a pejotização. E a população, ela foi lobotomizada, né? Com essa ideia de que, nossa, eu sou PJ, eu sou MEI, eu sou empresário, eu sou microempreendedor, né? Isso foi um trabalho, gente, feito... por muito tempo foi feito esse trabalho, até chegar num ponto de uma reforma trabalhista que acabou, que destruiu com os nossos direitos, e as pessoas vão ali seguindo essa mentalidade de eu sou MEI, eu sou empreendedor, eu sou empreendedora. Eu tenho amigos que são, não tenho nada contra. Eu sou... Eu costumo dizer que as nossas mentalidades ainda estão sendo colonizadas, né? A gente ainda está em processo de colonização ainda, de consciência. Então, esses trabalhadores, essas trabalhadoras, elas caem nesse discurso fácil, com uma promessa, porque elas estão com a mentalidade ainda nesse processo, né? E o despertar, ele demora, ele é muito difícil de se fazer, né? Mas quando a gente se identifica com a dor, ali é através da dor que a população desperta, né? É o que eu costumo dizer, depois que tu vê, não tem como desver, não. Mário, como é que tá essa articulação? Como que é para ti quando você encontra uma situação dessa? Opa, a Vanessa caiu. Como que é para ti quando tu encontra uma situação dessa, em que a pessoa está lá, o que o Gessé costuma chamar do pobre de direita, né? Como é que você reage a esse tipo de situação? Porque com certeza você já se deparou com isso, né? Não, com certeza. Eu acho que cada vez mais comum, inclusive numa parcela significativa da juventude, né? Que tem a CLT aí virou a grande inimiga, né? Sim, virou uma ofensa, né? Para quem aí acompanha o mundo das redes sociais, o antigo Twitter e etc e tal, você encontra lá vários memes e coisas nesse sentido em relação à CLT. E a avaliação que a gente tem é que as pessoas, elas não são contra direitos, né? Porque a CLT o que garante? Garante o mínimo de direitos, mesmo que ela tenha sido desmontada
nos últimos anos, principalmente a partir do golpe na presidenta Dilma ali, com o Michel Temer fazendo a reforma trabalhista. Mas elas não são contra os direitos, elas são contra o quê? São contra ter patrão, o que nós também somos contra, né? Nós somos militantes socialistas. A gente acredita que a sociedade não precisa de patrão para, né, continuar existindo. Então, e aí é o grande nó, porque você, ao largar a mão da carteira de trabalho e buscar esse mundo do empreendedorismo na perspectiva de ser patrão de si mesmo, você acaba perdendo direitos, porque, né, a pejotização não te garante direito algum, e você acaba não tendo um patrão, né, ali, como tem nas empresas tradicionais ou nas fábricas, mas de certa forma você tem, porque você está sujeito a uma exploração, às vezes até mais carregada. É uma autoexploração, é ainda pior, né, Mário? Pior, ainda porque pior. Vamos pensar os entregadores de aplicativo ou o pessoal dos carros de aplicativo. Trabalham horas e horas a mais, né? E tem inúmeros patrões, porque o cara que está ali no Uber, cada um que entra no carro dele é, de certa forma, um patrão, né? Porque está ali pagando tudo isso. Então, é uma ilusão, mas existe uma vontade de ter direitos garantidos, mas a pessoa ela só não quer estar sujeita ou submetida a alguém, assim. Eu acho que é por aí que a gente tem que, inclusive, tocar esse debate, né? Porque, assim, patrão contra patrão, todo mundo é. Por nós não teria patrão algum. A gente organizaria a sociedade e desejamos no futuro organizar, esse é o nosso horizonte, né? Organizar uma sociedade sem patrões e com direitos garantidos, porque você eu acho que como tu diz que vem mais a juventude, né? Eu acho que é porque eles não tiveram a outra experiência. Eu, por exemplo, fui ter consciência de classe depois que abri minha própria empresa. Aí que eu comecei, opa! Então eu preferia estar recebendo um 13º, minhas férias, bonitinho, tá ali, ó, me lesionei, fiquei um mês de muleta, perdi muito dinheiro, me lasquei todinha, não tinha para pagar uma fisioterapia. Então, assim, ó, só que aí a nossa juventude não passa, não tá tendo a oportunidade de ter essa experiência de ter direitos, né? De ver o que é você receber no final do ano um adicional, de ver o que é você poder tirar férias remuneradas, né? E aí vai se criando essa cultura e esse é o problema. Ou mesmo o seguro-desemprego, a possibilidade, né? Quando você tem carteira assinada, você, de certa forma, tem alguma estabilidade, mas caso você seja mandado embora, você vai acessar o seguro-desemprego, você vai ter uma segurança até se colocar de novo no mercado de trabalho, você vai ter o FGTS. Muita gente, inclusive, usa o FGTS para impulsionar esse desejo de sair do mundo formal, do emprego formal. A hora que eu for demitido, pego aquela graninha e abro um negócio, vou vender coxinha, sei lá. Enfim, mas é por isso, né? Eu acho que a gente tem que tratar desse tema nessa perspectiva de, você não é contra direito, meu companheiro, você é contra ter patrão. E aí nisso a gente está junto. Legal, gostei disso. Porque disputar a consciência nesse sentido, eu acho que esse é o caminho, né? Porque, enfim, somos todos trabalhadores sendo explorados na formalidade ou na informalidade. Somos todos trabalhadores. Muito bom, Mário. Vou adotar também esse raciocínio que eu não tinha pensado nisso. Muito legal. Vanessa, palavrinhas finais aí para a gente encerrar, convites, chama a galera para luta. Com certeza, né? Então,
Só concluindo aqui, para falar uma questão importante que a gente tem que ficar ligado, quem está aí do outro lado precisa estar se mobilizando junto com a gente para pressionar os poderes, né? Nós estamos montando a nossa estrutura de guerra. Essa é a realidade e a gente tem que ficar bem ciente disso, né? Nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos numa disputa de classes, tá, gente? Então, de fato, nós estamos nessa guerra, tá? E o plebiscito, assim como toda a luta popular que a gente tem hoje no Brasil, né, tentam de todas as formas possíveis aí salvar os mínimos direitos que a gente já conseguiu, né, e avançar com os direitos da classe trabalhadora, né? O que eu tenho para dizer é que nossos direitos estão sendo atacados, então utilizem os espaços que vocês puderem para denunciar os ataques contra os direitos dos trabalhadores no Brasil que está acontecendo hoje, tá? Nós estamos com a proposta sendo discutido no Congresso, pagar por hora, tá? Eliminando qualquer tipo de escala, mas você pagar por hora, ou seja, voltar para o tempo da escravidão, né? Só que com migalhas, né? Porque também não vai ser um valor suficiente, né? Então, se você estiver aí do outro lado, você ainda não estiver mobilizada, né, dentro da luta pelo fim da escala 6x1, pela isenção para quem ganha até R$ 5.000, para taxar as grandes fortunas e todas as lutas que nós estamos alinhando para defender os trabalhadores e as trabalhadoras, se organize. Entra ali na nossa rede social do Plebiscito, né? Segue a gente, o linkzinho, acho que a Amy já colocou ali. Segue a gente também, o Movimento Vida Além do Trabalho, nas redes sociais, tanto nacional quanto Santa Catarina, né? E estamos aí na luta, vamos fazer essa formação aqui em Santa Catarina, iremos participar, né, dessa formação também, e procure, de fato, informação ali na página do Plebiscito, tem informação completa de todas as regiões, estados do Brasil, né? Procure a gente aqui de Santa Catarina para se organizar junto com a gente e vamos juntas. E agradecer, tá, Amy, pelo convite, agradecer aí, né? A casa é sua, né, Vanessa? JTT. Agora a casa é sua, né? É isso aí, a Vanessa, lembrando, gente, Vanessa, toda terça-feira tem a sua coluna Tempo Roubado, aqui no JTT, então acompanhem, sigam aí as nossas redes sociais, os nossos canais aí para acompanhar a nossa Vanessa Brasil aqui, colunista do Tempo Roubado, que ficou legal demais esse nome, né, Vanessa? Tudo a ver com a coluna. Mário, palavrinhas finais, convites. Tá certo. Não, primeiro agradecer o espaço. Acho que é super importante o Portal Desacato, né, o serviço que presta aí a esquerda, o campo progressista em Santa Catarina, como sendo essa plataforma de debate, de exposição de ideias, e super plural, né, são vários campos das esquerdas no estado participando desse espaço, isso é super importante, e parabéns pelo trabalho de vocês. Acompanhem as nossas redes sociais, Plebiscito Popular Santa Catarina, tem também um perfil no Instagram da coordenação do estado. Ali a gente vai colocar todas as informações dos processos de mobilização e participem, porque, como eu estava dizendo anteriormente, é um processo que vai ser organizado pelo povo, né? Do povo para o povo. Então, é fundamental a participação de todas e todos. A gente está num período aí de muitos ataques, é um período duro, como a Vanessa colocou, e a gente tem um instrumento e uma oportunidade de ir na positiva, porque a gente está sempre reagindo a alguma coisa, né? As esquerdas no Brasil, nos últimos anos, a gente está sempre reagindo. E agora não, a gente está na ofensiva. Quem tem que se explicar é a direita, é a extrema-direita. Quem tem que ir lá para os púlpitos das casas legislativas para explicar por que é contra o fim da escala 6x1, por que é contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, é a direita. Porque a gente está com essa pauta aí na ofensiva, na positiva, e é fundamental a gente aproveitar essa oportunidade para, inclusive, reorganizar e mobilizar o nosso campo, retomar as ruas, retomar o trabalho de base, retornar a conexão com o nosso povo, e essa pauta
caiu aí como uma bênção para quem estava nessa batalha há muito tempo, e a gente aproveitar a oportunidade, fazer o nosso trabalho, né? A gente sabe fazer, estamos aí na luta há muitos anos, né? Todas as organizações, a esquerda no Brasil e aqui no Estado. Então, vamos aproveitar isso. Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Muito obrigada pela participação de vocês dois aqui hoje. Mário Dutra, então, um dos coordenadores do Plebiscito Popular de Santa Catarina, e Vanessa Brasil, do movimento VAT Vida Além do Trabalho. Muito obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos. Vanessa é de casa. Mário Dutra, você também sempre bem-vindo aí quando tiver temas, e vamos trazer de novo aqui no JTT quando começar ali essa movimentação para o plebiscito. Eu falava plebiscito. Agora fiquei me corrigindo ali, é plebiscito. Eu vou estar informando também o andamento do plebiscito toda terça-feira lá, lá na minha coluna. Vou estar falando como está acontecendo e tal, então acompanha lá. Boa, é isso aí. Então acompanhe toda terça-feira a coluna Tempo Roubado da Vanessa Brasil. Vanessa, eu acho que eu vou terminar essa nossa entrevista aqui com a vinheta da tua coluna, inclusive, só para fechar com chave de ouro.